Olá amigos, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui para estudarmos e falarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Estamos aqui com os professores, professor Edmar, professor Getúlio, e juntos vamos abrir a nossa lição da Escola Sabatina, a nossa Bíblia Sagrada, para entendermos um pouquinho mais sobre o que o Senhor tem que falar para nós, tá? Como antes a gente sempre faz uma oração, eu pedi você que feche seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado porque mais uma vez o Senhor concede a oportunidade de estarmos aqui em classe para estudar um pouquinho mais a respeito da Tua Palavra. Por isso, neste momento, Senhor, clamamos em nome do Teu Filho amado, que o Senhor abra a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, nós estamos na lição 7. Missão em favor do meu próximo. Você sabia que nós temos uma missão com o nosso próximo? Pois é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. O nosso estudo de hoje, o texto base, ele está no livro de Lucas, capítulo 10, verso 27 em diante, tá? Eu gostaria de ler o verso para memorizar para você. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, verso 27 em diante. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só, que ordem maravilhosa! Jesus diz para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e com todas as nossas forças. E por cima, amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo, a nós mesmos. Que interessante, né, professores, isso aqui? O que nós podemos falar sobre esse assunto aqui, Getúlio? O que você entendeu desse verso para memorizar? O título diz missão em favor do próximo. Quando ele fala em amor, nós devemos pensar mais um pouquinho e descobrir primeiro o que é o verdadeiro amor, né? O verso para memorizar ele nos diz que ame ao próximo como a si mesmo. Se assim, a Escritura diz, se assim for o procedimento, terá salvação, né? Então, o amor, o que é o amor? É os cuidados, né? Você não quer o mal para você, você quer só o melhor para você. Agora, se eu quero o melhor para mim e eu não quero para o meu próximo, eu amo ele? Não, se eu não amo o meu próximo, eu não posso dizer que amo a Deus, porque somos iguais e semelhança. Ele diz, ame o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos se resumem nos dois, e esses dois se resumem no um, que é o amor a Deus. E se nós não tivermos esse amor, nada é feito, né? Verdade. Uma coisa muito interessante que a lição vem nos trazendo é que a gente abrir a boca e dizer eu amo a Deus é muito simples, né? É muito fácil. Agora, como é simples eu falar que eu amo a Deus e não obedecê-lo, né? Como é simples eu falar assim, eu sou um cristão verdadeiro, né? Eu estudo a Bíblia, eu oro, mas na hora de obedecer, aí eu coloco uma pedra no meio, né? E aí isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou, isso aqui eu faço, isso aqui eu não aceito, né? Eu não aceito. A lição vem até falando disso, né? A gente fica procurando meios para tentar fazer Deus aceitar o nosso compromisso. Nossos desejos, o que nós queremos. A verdade é que a gente quer fazer Deus enquadrar dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que Aí eu se enquadrar no que Deus pensa, que assim, o amor de Deus é maior do que aquilo que a gente pensa, né? O verso A ele é um clássico, porque é interessante quando a gente vê isso aqui, porque olha aqui, o camarada que perguntou para Deus quem era o próximo dele, perguntou para Jesus quem era o próximo, era quem? Doutor da lei. O que é o doutor? O doutor da lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia a Bíblia, ele era um doutor. Ele tinha doutorado.
Só que acontece o seguinte, o doutorado dele era só teórico. Era Tinha só prática. A hora que Jesus pede para ele, é interessante isso aqui, eu já vi um pastor explicando, ele falou assim, que entre os rabinos, veja que aquele camarada que foi conversar com Jesus, que era o doutor da lei, ele era um rabino, e as pessoas também consideravam Jesus como um rabino, só que Jesus era um rabino verdadeiro, e aquele homem não era. Aí, entre os rabinos, eles respondem pergunta fazendo pergunta. Descobri esse negócio, eu não sabia. Você vê que quando a gente vê que Jesus só responde com outra pergunta. Você vê que quando ele pergunta assim, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus faz uma pergunta para ele, o que tem escrito na lei? Aí o pastor explicou o seguinte, os rabinos, eles pensam demais. Eles têm um QI elevado. Os rabinos é excelente, entendeu? Então, para que ele pudesse refletir na pergunta que ele fez, ele teria que receber uma outra pergunta. Aí ele iria refletir. Quando Jesus faz a pergunta para ele, ele fala assim, lógico, óbvio. Aí ele cita o versuário, é ele que diz, né? Amarás o Senhor teu Deus todo o coração, fazer isso, daquilo, pá. Beleza, então você sabe. O rabino sabia. Mas peraí, então, deixa eu te explicar como é que é a coisa. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aí ele traz para Verlinda a parábola do bom samaritano, porque ali seria a prática. Então agora eles iriam praticar aquilo que eles sabiam. A lição dessa semana fala assim, não basta você ser conhecedor da Bíblia, não basta. Seja praticante. Tem muita gente que conhece a Bíblia e fica neurótico. Não basta. Para você, quando você conhece... A maioria é ruim, como você está dizendo, a maioria é como esses que dizem, não, eu conheço a Bíblia, mas ele conhece para vir debater com você, mas praticar, fazer. É por isso que eu digo, não, mas o cara conhece, o cara não conhece. A Bíblia, quando você conhece ela precisa aflorar. Você está entendendo? A Bíblia, quando você conhece a mensagem da Bíblia, ela tem que entrar na sua vida e depois ela tem que sair para que outras pessoas também possam ver. Então, é através de quê? Do testemunho, dos atos. É isso que faz com que você conhece plenamente aquilo que a Bíblia tem ensinado. E o doutor da lei, ele era um doutor da lei, ele conhecia só na teoria. Prática não era muito por ele. Entendeu? Verdade. Em outra ocasião, né, a gente vê ali Jesus sendo questionado porque os seus discípulos não lavavam as mãos para se alimentar, né? E Jesus responde também fazendo outra pergunta: e vocês? Por que transgridem os mandamentos de Deus? Né? Então assim, o cara tá sujo, querendo falar dos outros, né? Querendo falar dos outros, que eles estavam ali agredindo os discípulos, né? Por quê? Com palavras, porque não comia sem lavar as mãos. E dizendo eles que estavam infringindo as tradições. Não estavam infringindo a lei, estavam infringindo as tradições deles. Aí Jesus vai e pega no calcanhar deles e fala: e vocês? Por que vocês transgridem as leis de Deus e obedecem às tradições? Olha que coisa, né? Então aqueles homens ali, eles sendo mestres da lei, eles conhecendo, eles sendo dutos em doutorado, né? Eles conhecendo Você sabia que esses homens, mestres da lei de antigamente, eles não precisariam da Bíblia para ficar abrindo o capítulo, eles já tinham tudo na mente. Mas o que faltava neles? A obediência. Você vê que o jovem rico, o jovem que também era doutor da lei, ele também fez a pergunta para Jesus. E aí ele falou assim, tá, mas sabe os mandamentos? Lógico, deixa eu te citar aqui. Aí foi e citou todos. Mas não faltava a prática, né? Faltava a prática. A hora que Jesus pede a prática para ele, então você vai fazer assim, de tua parte agora você tem que colocar isso em prática, amando o seu próximo, o seu irmão. De que maneira? Vende o que você tem, você conhece, ela faz assim. Não imagina isso jamais. Entendeu? Acho que a lição dessa semana ela vai chamar a atenção da igreja para fazer o seguinte, olha, não adianta o conhecimento que a igreja tem.
Não adianta o conhecimento que os membros têm. Não adianta se continuar na frieiros ou se continuar assim. Foi isso que eu bato nessa técnica. Olho fechado. Não adianta falar bonito, que ele ser melhor que o outro, se eu não estou praticando. Aí não interessa nada. Eu vou ficar só no público, só falando, irmão, ele sentado só me olhando e admirando a mim, e ele vem me admirar a Cristo que eu estou pregando, né? E nada vai para frente. Então não interessa, tem que andar junto. A sabedoria e a prática. Sim, é verdade. E é interessante, irmão Tamar, que essa semana ela traz assim a pergunta do doutor Galei como a pergunta mais importante. Uhum. E é verdade. É a pergunta mais importante que tem. É a pergunta mais importante. Por exemplo, quando a pessoa ela se preocupa com a salvação, né, ela vai perguntar: o que eu tenho que fazer para que eu possa então ser salvo? O que eu tenho que fazer? É uma pergunta excelente. Isso aqui é sem dúvida, sem dúvida. Mas às vezes a gente age como se fosse uma criança birrenta, porque a gente pergunta, aí Deus responde a minha pergunta, mas eu pego e faço assim: isso aí eu não vou, isso aí eu não consigo não, isso aí, quer dizer, eu quero receber a salvação, mas eu não quero ter nenhum compromisso com essa salvação. Aí pesa, né? Eu quero receber a salvação, mas eu quero fazer o seguinte: eu quero viver a vida que eu quero viver. Eu quero receber a salvação, mas eu não quero ter nenhum compromisso com Deus, eu não quero ter compromisso com a igreja. Não há necessidade. Entendeu? Olha, assim, no subconsciente, o que o doutor Galei ele quis responder para Jesus era isso. Na verdade, a Bíblia diz que ele queria pregar a Jesus. Essa é a verdade. Na verdade, ele queria apertar Jesus. Na verdade, era uma cilada, segundo a Bíblia. Ele queria testar. Peraí, deixa eu ver o que é esse camarada meu. Eu vou testar ele, eu vou fazer essa pergunta. Só que a Bíblia diz que o homem só viu o exterior e Deus viu o coração. Jesus sabia qual era a intenção da pergunta dele. A intenção da pergunta dele é para me testar. Mas o coração desse camarada está vazio, então eu preciso preencher o coração dele. Jesus lança outra pergunta. E quando ele lança a pergunta, depois ele lança a parábola do bom samaritano. Então ele tentou de todas as formas mudar o coração do camarada. Só que, de maneira alguma, ele iria aceitar aquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque a intenção dele era outra totalmente diferente. Eu acredito assim, olha, que hoje existem muitas pessoas na igreja que acredita que a teoria vai levá-lo à salvação. Eu acho que inconscientemente as pessoas creem nisso. Não vai. Eu já disse que a igreja já pensa o seguinte: a Bíblia ensina, quem muito conhece, muito é cobrado. Meu Deus do céu, já tem medo de conhecer. Isso é difícil, irmão Edmar. É difícil você ensinar esses fundamentos às pessoas, porque isso que você está falando, ele está tão grave dentro da igreja, está tão grave. Você sabe por quê? Porque todo dia tem pastor pregando a palavra de Deus, todo dia tem pregador pregando a palavra de Deus, entende? Todo sábado tem escola sabatina, tem escola bíblica. As pessoas, os pastores, os pregadores, os evangelistas, eles estão nas redes sociais todos os dias lançando estudo para as pessoas. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão ouvindo, muitas vezes nem sai do banco ainda, já esqueceu tudo que estudou. Porque não está prestando atenção, está só ouvindo, mas não está prestando atenção. Não quer. As pessoas acham, hoje eu tenho certeza que muitas pessoas acham porque entrou no tanque de batismo, acabou, é só isso. E não é assim. Tem que ter prática, tem que ter aprendizado, tem que demonstrar que aprendeu, que ama esse Jesus que está nos ensinando. Mas você sabe qual foi a época que a igreja mais cresceu? Sabe qual foi? Foi a igreja apostólica. A igreja apostólica, ela era composta por 12 apóstolos. E eles começaram então a orar para que a igreja pudesse crescer. Como é que a igreja cresceu? O que eles tinham, a Bíblia diz que não era deles. Então eles compartilhavam. Esse compartilhamento com as pessoas fez com que o amor deles fosse cada vez mais
crescendo. Nos dias em que nós estamos vivendo, essa palavra compartilhada é só para bobo, é só para atrasar, só para bobo. Isso é um quadrado, para de ser besta. Em vez de você comprar para você, você vai dar aos outros. Que isso, para de ser besta. Olha, ninguém está nem para você não. Não interessa. A Bíblia fala assim que a gente tem que fazer para os outros, esperando que eles, a gente tem que fazer para os outros, esperando que eles façam para mim. Aliás, ela fala assim, façais aos outros aquilo que você quer, não é esperando, aquilo que você quer que os outros façam por você. Sabe o que acontece? Eles vão fazer? Você sabe qual foi o maior bobo que existiu nesse mundo? Sabe qual foi? Jesus. Foi o maior bobo, entre aspas. Porque ele veio, morreu em favor do ser humano, deu tudo, fez de tudo, e as pessoas olharam para falar assim, aí pensa que dessa camisa aí, mostra que é. Então assim, olha, Jesus fez pensando assim, olha, que as pessoas iriam aceitar, só que eles não aceitaram. Ele não fez esperando algo do ser humano. Aliás, se ele tivesse feito esperando algo do ser humano, ele ia esperar você nascer com ele, ele ia esperar você tomar a sua decisão para depois ele morrer em favor de você. Não faz isso, não morre antes. Certo? Então a igreja ela cresceu nessa época porque as pessoas elas tinham um amor mútuo entre elas. E hoje a gente não pode mais dizer que a igreja faz isso hoje. Hoje é cada um vivendo para si. Hoje o camarada tem 2, 3 empregos porque ele tem que acumular, enquanto tem pessoas que estão necessitadas, precisam de estudo bíblico, precisam de visita, e eu não tenho tempo de ir lá fazer isso daí, porque a trabalhada é tão grande que não deixa ser grande na vida. E existe a questão também, Rodmar, que algumas pessoas já fizeram até essa pergunta, né? E o que eu tenho que fazer então? Porque a Bíblia fala crer e batizar, né? O problema é que crer e batizar não é saber que Jesus é o Senhor, não é saber que Jesus é Deus, entende? A pessoa que crê, ele pratica os ensinamentos desse Jesus que ele creu. Lógico. Né? E isso começa por onde? Por onde que começa esse trabalho? Onde começa? Não é só batizar então? Não é só a entrada do tanque e ser batizado? Dizer que aceita? Então não é só isso? E por onde é que eu começo? Bom, a minha dica pessoal é que você comece por você. Né? Mudando o seu caráter, mudando o seu modo de viver, mudando o jeito de você tratar as pessoas, o modo de você agir com sua esposa, ou seu esposo com sua esposa, tanto faz, né? Com seus filhos, o modo de você agir nesta vida cristã que agora você participa, né? E depois de você fazer isso, agora você vai começar a aplicar isso dentro da sua casa. Eu sei que não é fácil, né? Eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que é de outra religião. Eu tenho os meus filhos que não querem saber, mas a gente não pode parar. A gente não pode parar de ensinar os ensinamentos que Cristo nos dá, a gente não pode parar de ensinar dentro de casa. Tá? E depois que você ensinar dentro de sua casa, você vai lançar para fora agora esses ensinamentos. Tudo que Deus te deu de graça, agora você dá de graça para as pessoas. Entende? Outra coisa, envolvimento com a obra. Você não foi chamado para entrar dentro de um tanque d'água. Você foi chamado para a missão. Qual é a missão? A missão que Jesus designou. Quando ele estava aqui, ele estava fazendo uma missão. Quando ele foi para o Pai, ele deixou essa missão com as pessoas que aceitam o seu batismo, que aceitam a sua salvação. Então, para ter vida eterna, eu, o irmão Edmar, o irmão aqui, a irmã que está ali do outro lado, para ter essa vida eterna que Jesus liberou sobre a terra, sobre toda a humanidade toda, foi para todos. Eu tenho que começar a praticar os ensinamentos que esse Salvador me dá. Se eu não praticar, eu não vou me apropriar dessa salvação. Não tem como. A salvação não é uma coisa que eu conquisto em algum momento, ou eu conquisto apenas na hora que eu decidi, eu decidi e vou batizar. Não. Existe um processo. Você viu que até o Filho de Deus, ele nasceu, veio aqui nessa terra, nasceu, mas ele teve um processo, entendeu? Ele não veio aqui, nasceu e já salvou todo mundo, não. Ele se preparou. A gente vê quando ele vai fazer uma oração ao Pai, lá no Getsemane, ele não estava nem preparado ainda, que ele estava suando, estava desesperado, estava angustiado. Ele estava se preparando aonde? Nos pés de Jesus, ou nos pés de Deus, do Pai. Eu e você, para nos preparar, nós temos que estar nos pés de Jesus e começar a praticar os seus ensinamentos.
Senão não tem vida eterna para nós. Não tem, essa é a verdade. Interessante que o segundo passo da lição, né, ela vem trazendo assim, qual o método que Deus usa para ensinar? Né? Que método que Ele usa? O método que Deus usa para ensinar as Escrituras. Você sabe que tem muita gente que tem teoria prática, aliás, tem teoria própria. Você vai ver, às vezes você vai conversar com a pessoa e fala assim, olha, mas a Bíblia está assim, assim, então a gente pode interpretar dessa maneira, assim, 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 assim. Não, porque Jesus falou assim, o que está escrito ali? O que está escrito? Então pronto, você vai e segue o que está escrito ali. Está escrito. Então a Bíblia deve ser a regra de fé. Entende? Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, não. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Então eu não posso de maneira alguma confiar nos meus planos, naquilo que eu penso, que a Bíblia pede para que eu fazer. Eu tenho que levar em consideração, está escrito. Está escrito. Se está escrito, então eu não preciso levar. E um dos primeiros pontos que aqui leva, quando Jesus ele quis explicar para o doutor da lei, foi o primeiro ponto, foi o seguinte, o amor. Hoje eu vi o pastor Tavela explicando o que é o amor, ele falou assim, olha, a gente imagina assim, por exemplo, Deus ele é amor, certo? Deus é amor, ele é o centro do amor. Deus não tem amor, ele é o centro do amor. Quando você olha, todas as outras coisas que foram criadas por Deus. Então, por exemplo, quando eu preciso amar o meu semelhante, que a Bíblia diz que seria o meu próximo, né? Quando eu olho para ele com compaixão, eu estou cumprindo aquilo que Jesus já fez por ele, morrendo na cruz do Calvário. Por quê? Porque o amor de Deus fez com que aquela criatura fosse criada. Então ali está o centro do amor. E às vezes sabe o que a gente faz? Às vezes você faz o bem para a pessoa e você enche o peito e fala assim, eu pratiquei o amor. Não, você não fez nada mais do que foi uma obrigação de fazer aquilo que Deus fez, que amou primeiro o ser humano. Você está entendendo? Então, o nosso amor para com o ser humano, para com o nosso próximo, se ele não for motivado por Deus, ele não tem nenhum fundamento. Você sabe por quê? Porque tem gente que, olha, tem pessoas do mundo que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus, que são ateus, que são agnósticos mesmo, mas eles fazem um bem tremendo para as outras pessoas. Por que eles fazem isso? Para engrandecer a si próprio. Pensando que eles vão você está entendendo? Então veja só, se aquilo que eu fizer para o semelhante não tiver uma motivação em Deus, Nada feito, né? Nada feito. Então tem que estar escrito na lei. Então é a Bíblia, ela é minha regra de fé. Até na tentação Jesus usou as escrituras, né? Fala porque está escrito, Então, E o diabo também usou a escritura. Usou porque ele percebeu que Jesus usava as escrituras, ele falou, então eu vou usar a escritura, né? Por isso que a linha é muito tênue, então ele tem que estar bem aberto. Mas ele esqueceu que o dono das escrituras tem toda a autoridade, né? Apenas com uma ordem ele desapareceu. Ele pode ser sábio, mas o dono que escreveu é muito mais sábio, porque ele tão sábio que criou até ele, puxou por sua boca, né? A palavra nos ensina essa pergunta a ele e a resposta de Cristo. O que é que Cristo responde para ele? Então você deve saber, lê as escrituras, põe em prática. Porque se você não lê a escritura e botar em prática, você não está fazendo nada, você não entendeu nada do que está escrito. Uma coisa que nós, tanto nós como as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, né, que nos assistem, independente do dia e a hora, que quando nós botamos em prática o exercício desse amor, né, em relação ao próximo. Quando a gente faz para o próximo, na verdade, a gente não está fazendo para o próximo. Nós estamos fazendo para a gente mesmo. Melhor para a gente mesmo, que para a gente fez. Por isso que existe esse mandamento aqui, ó. Por isso que existe esse mandamento, para edificar eu e você, para edificar quem faz pelo próximo. Não é para edificar quem está recebendo, não. Aquele lá, ele vai moldar o coração dele se ele aceitar a verdade, e agora ele vai se edificar fazendo o mesmo que você fez por ele para outras pessoas. Ela diz que não adianta eu saber, como o doutor da lei sabia, e Cristo deu o coração vendo que ele não praticava. Aí eu vou pregar o que para outras pessoas? Só dizer que eu sei, ele vai fazer.
Se eu não sou o exemplo, né? não dou exemplo nenhum para ele fazer. É que nem as leis. Você hoje bate de frente com pessoas que chegam e dizem, mas tem condições de guardar a lei. Homem nenhum desse mundo tem condição, se a Bíblia nos ensina que Deus não dá coisa demais que o homem não possa carregar. E por que eu digo que não tem condição de guardar? Porque minha mente se eleva em 666 leis que foi criado pelos judeus daquela época, e não é a que Deus deixou escrito, entendeu? Leis que eles diziam que até o cuspe no chão se secasse no dia de sábado, estava condenado, porque estava trabalhando, estava regando o chão. Desde que se você tirasse um lenço do bolso aqui para enxugar os seus narizes, estava condenado, era pecado, você está carregando peso. Isso é coisa demasiado, afirmaria, é coisa terrível. O interessante, irmão Getúlio, é que as pessoas, em vez de criticar, elas têm que estudar e fazer força própria para cumprir. Porque nós temos nas escrituras de Gênesis e Apocalipse o pedido, a ordem de Deus para a gente observar os seus estatutos, observar as suas leis, né? No Novo Testamento está cheio de capítulos e versículos, né? É só falar, mas o homem não conseguiu cumprir. A Bíblia fala que Abraão guardou todos os estatutos de Deus, né? O problema é que o homem pecador, ele não consegue guardar a lei de Deus com perfeição. E aonde ele falha, aí entra Jesus. Lembra que Jesus foi o único digno de abrir o livro selado, de interceder por mim, por você, por todos nós? Pois é, aonde o homem falha, Jesus entra. Aí não tem mais caminho. Quando Jesus entra, pode estar na pior condição. Quando a obra de Jesus perfeita entra na vida do cristão, tudo que ele não conseguiu fazer é realizado através de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Entende? É seguir, é tentando. Até Jesus voltar. A nossa vida cristã é tentando obedecer. Certo que nós vamos cair, arrepende, se ajoelha, arrepende, pede perdão e continua de novo. Porque aonde nós não conseguimos, Jesus conseguiu por nós. Muito bom, é interessante que essa palavra do bom samaritano, ela é... Eu tinha um sermão dessa parábola aqui, sinceridade, ele fazia a gente refletir. Eu já procurei proteger, eu perdi noção de... Acho que quando eu cheguei na casa, eu perdi muita coisa, e esses bons sermões eu já procurei na internet. Sobre a parábola? Sobre o bom samaritano. Interessante aqui, veja só, olha o que é importante. Então, o camarada era doutor da lei, conhecia a Bíblia, conhecia tudo, conhecia a Torá, conhecia a lei, era doutor. Você sabe que o maior ponto que uma pessoa pode chegar na área acadêmica é doutorado. Não tem outro além de doutorado. Acabou, ele chegou no doutorado e acabou isso tudo. Então, ele vai fazer uma faculdade, depois ele vai fazer uma pós-graduação, depois ele vai fazer um doutorado. A hora que ele terminou o doutorado, acabou. Ele não tem mais coisa que encargar. Esse camarada, ele era... Quando ele faz a pergunta para Jesus, depois que ele fez essa pergunta, né? Que eu falei para ele, da vida eterna, pá. Aí Jesus responde, mostraria para ele, falou assim, então o que é meu próximo? Você sabe o que eu fico imaginando assim, olha? Se o camarada conhecia, mais uma vez ele quis testar a Jesus, quem é o meu próximo? Porque na nossa mentalidade, sabe o que a gente pensa que é o nosso próximo? Às vezes é aquele que está mais perto da gente. Mas o próximo é aquele que necessita de você, aonde você estiver. Eu vou contar uma experiência para você aqui interessante. Outro dia eu sentei aqui na porta da igreja, da porta aqui, meu carro pegou, quis pegar, quis não pegar. E eu disse, quando eu cheguei aqui na ponte, meu carro apagou. Apareceu um camarada no carro que eu nunca vi aquele camarada. Apareceu, ele parou e falou assim, o que foi, amigo? Eu estava com um botijão na mão. Ele falou para mim assim, entra aqui. Aí eu entrei no carro, ele me levou no posto. Quando chegou no posto, eu abri a porta para descer, para agradecer. Eu falei, não, eu vou tomar de volta lá. Eu falei, mas que coisa, quem que é esse camarada? Quem que é esse camarada? Naquele momento eu fui o próximo dele, e ele foi o meu próximo. Eu não conheci, eu só perguntei para ele, disse que mora aqui perto do clube aqui. Ele falou, mora aqui em frente ao clube aqui, do Bradesco aqui, papapá. Você entendeu? Então, quem é o meu próximo? O próximo é aquele que precisa de mim aonde eu estiver. E esse é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Esse é o meu próximo. Então, veja só. Aí, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano,
No final, Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Ele fala assim: quem parece ter sido próximo daquele que estava caído ali? Peraí, mas na minha mentalidade, o próximo é aquele que eu vou ajudar? A pessoa Não é que a gente pensa? O próximo, então eu vou ajudar o próximo. Mas o próximo não é quem vai ser ajudado. O próximo é quem ajuda. Então quando ele volta para o jovem, para aquele camarada do mestre da lei, ele falou assim: quem te parece ter sido o próximo daquele homem? Aí como ele era judeu, né, o judeu não se dava com uma samaritana, ele falou assim: olha, eu suponho que é aquele que ajudou ele, que é o samaritano. Porque essa palavra não sei da boca dele. Então, veja só, o próximo era aquele que ajudou, não era aquele que estava ajudando. Então a gente tem que pôr isso na nossa mente. A gente pensa assim: não, então eu preciso ajudar o próximo. Mas quem é o meu próximo? O próximo sou eu. Sou eu que sou o próximo. Agora, é no momento em que as pessoas precisam que eu vou estar lá. Você sabe que não é muito mais fácil você encolher a mão? Não é muito mais fácil você falar: eu não tenho, não, eu não posso. Não, eu estou atrasado, não, eu estou... Muitas pessoas pensam isso. Olhou. Exatamente. Quem deveria ajudar, não ajudou. Quem conhecia, não ajudou. Só que o bom samaritano... Agora, o bom samaritano, você sabia que ele não pode ser representado por ser humano? Você sabia disso? Você sabia? Nesses bolsos do sermão que eu tinha, falado assim que o bom samaritano, ele é representado por Cristo Jesus. E nenhum ser humano pode chegar à estatura de Cristo. Pode nem pensar no negócio dele. Você entende o que é? Então, eu acho que a gente precisa hoje botar na mente do nosso aluno isso aqui, que é importante. Porque a gente pensa assim: não, eu tenho que ajudar o próximo. Tá, então a partir de hoje eu vou procurar qual é o meu próximo. O próximo sou eu, meu amigo. Se você quiser estender a mão para a pessoa para atravessar a rua, você vai ser o próximo. Se você tiver que dividir o seu lanche com uma pessoa, você vai ser o próximo dele. Se você precisar dividir o teu prato de comida com uma pessoa, você vai ser o próximo dele. Se você tiver que dividir a tua roupa com uma pessoa, você é o próximo dele. Então o que Jesus quis dar para ele? Aí imagina que o doutor Dalei pensou assim: tá, então a partir de agora eu vou começar... Eu vou começar agora a pensar quem vai ser o meu próximo. Jesus responde assim: quem parece ter sido o próximo dele? Aí deve pensar: peraí, mas eu pensava que o próximo era aquele que era ajudado, sendo que Jesus falou que o próximo é quem ajuda. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Porque na verdade, Edmar, por que eu sou o próximo? Porque eu estou recebendo transformação. Exatamente. Eu estou recebendo. Exatamente. Quem está caído moribundo, coitado, ele não sabe de nada. Então é você que tem que tomar a iniciativa, é você que tem que estar ali. Então quando esse camarada ele faz essa pergunta, foi sarcástica, sabia? Foi sarcástica. Quem é o meu próximo? Outro dia eu entrei numa barbearia, estava escrito bem assim: o homem foi feito para ajudar o próximo, mas ninguém quer ser o próximo. Ninguém quer ser o homem, quer ser o próximo. Você entendeu aí o que quer dizer? Veja aí, eu nasci para ajudar, mas eu não quero ajudar, eu quero ser ajudado. Eu quero que você me ajude. Eu quero ser ajudado. Eu sempre falo em casa, às vezes falo para meus meninos, falo para minha esposa, falo para todo mundo, eu faço: é muito melhor você estender a mão para ajudar do que você estender a mão para Deus. Um dia eu estava viajando de ônibus e eu nunca vou esquecer disso aqui. O camarada estava lá, o motorista. Aí tinha um rapaz lá numa cadeira de rodas esperando o ônibus. Aí ele deu com a mão, o ônibus parou, e aí o motorista puxou o freio de mão do ônibus, desceu da sua poltrona lá, ficou em pé no corredor e falou assim: olha, quem pode me ajudar a trazer esse camarada para dentro do ônibus? Quem pode me ajudar? Levantou o camarada, foi lá, pegou ele, trouxe, colocou na poltrona no ônibus, desceu embaixo, dobrou a cadeira, colocou dentro do porta-mala, fechou. E o motorista entrou dentro do ônibus e falou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim: olha pessoal, é muito melhor você ajudar do que pedir ajuda. Se você tem condições de ajudar em qualquer ponto, se coloque no lugar da pessoa que está pedindo ajuda. Rapaz, eu fiquei pensando naquele negócio, eu falei: pura verdade. Você sabe o que acontece? Às vezes a gente tem condições de ajudar alguém, de fazer qualquer coisa que você pode fazer. Às vezes você faz com mau trato, às vezes você faz com mau gosto,
às vezes você faz. Eu já penso totalmente diferente. Eu penso assim, olha, imagina se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu tivesse dependente, tivesse precisando. É muito mais. Muito mais. Tem um youtuber que eu gosto de seguir, e essa semana eu vi falar uma coisa interessante. Eu falei assim, olha, eu sou grato porque eu tenho condições de poder ajudar alguém. Entendeu? Eu sou grato porque eu tenho condições de poder estender a mão para alguém. Eu peguei e fiquei olhando aquilo que ele falou, falei, e tem uma outra frase muito interessante que disse, olha, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Você já viu essa frase? Aquele que não vive para servir, não serve. Então, Tanto que o próprio mestre diz, não, eu não vivo para entende? para ser servido. Outra coisa, né? Então, a olha só. gente pensa que a gente veio para... Então, quando aquele mestre ali, ele faz a pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele queria, era uma pergunta sarcástica, você está me entendendo? Era uma pergunta de assim, assim, ó, ele estava tirando Jesus. Para dizer o verbo, ele estava tirando. Você está me entendendo? Aí Jesus responde para ele assim, olha, qual desse aqui parece ter sido o próximo daquele lugar? Ele falou, mas peraí, mas eu perguntei para Jesus, quem é o meu próximo? Ele está dizendo que o próximo sou eu, para ele morar e dizer assim, olha, é você que é o próximo, aquele que está precisando, que você precisa entender. O interessante, Edmar, que a gente olhar nessa parábola aqui, a gente vê que passou quem ali por aquele homem? Passou várias pessoas. E entre eles passou alguém muito importante. Não é? Né? Passou um sacerdote ali. E ele passou de largo. Né? Eu volto lá atrás do que a gente estava falando, né? Doutores da lei, pessoas que conheciam. É por isso que eu falei aqui, não adianta eu achar que porque eu recebi um batismo, eu vou herdar a vida eterna. Eu tenho que praticar. Ou eu pratico, ou mesmo batizado eu vou me perder. Irmão Tomar, quando ele voltar, ele vai dizer uma frase enigmática. Ele vai dizer assim para muitos que estão perdidos. Vão dizer assim, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome fiz isso, olha o teu nome. Ele falou, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quer dizer que faltou a essência do quê? O que faltou a essência no coração da pessoa? A compaixão, o amor. Fizeram para mostrar, fizeram para destacar. Está entendendo? Fizeram-se para destacar. Não adianta ter o perfume se não tem a essência boa. Posso falar? Pode falar. O que o Edmar falando é interessante e o que o João disse. Por que Jesus colocou esses dois líderes na sinagoga, na história? Né? Interessante isso, porque a vida do cristão é essa. Ele tem teoria, tem conhecimento, mas a vida prática que é difícil. Que é o grande problema na vida de todos nós. Você vê que ele entra um terceiro personagem interessante, que é o intérprete da lei. Pois é. O intérprete da lei também é conhecedor, Muito, né? ensino da Bíblia, mas ele estava com dificuldade de entender o próximo. Conhecer o próximo. Aí Jesus colocou a prática na vida dele. É uma lição muito grande para a gente. Verdade. Aí vem, a teoria não adianta de nada, é como se você ia ao médico, receber a receita, pegar essa receita e colocar na prateleira e pronto. E assim, Elias, tem pessoas que quando ouvem você falar isso, né, que a teoria não adianta nada, mas a prática, aí pensam, mas como é que eu vou praticar? Eu não consigo. Eu não consigo praticar. Eu tento, você está tentando sozinho. Para você conseguir praticar, você tem que se arcar com quem? Se abraçar com quem? Com Jesus. Entende? É ter relacionamento com Jesus. A lição está até falando disso. É ter relacionamento com esse Deus que você serve da agora para frente, que você decidiu servir da agora para frente. A partir do momento que você saiu da água, agora você tem que passar a ter relacionamento com Ele. É estudar a sua palavra, porque o estudo da Bíblia Sagrada, ele vai abrir a sua mente. Entendeu? Vai te conduzir no caminho que deve seguir. É que nem fazer aquele momento que eu estou fazendo hoje. Batizou, não, estou salvo, agora para cá, agora estou de... É interessante que o escritor, quando ele fala sobre isso, sobre quem é o meu próximo, eu sou o próximo, o amor, ele usa Miqueias 6, de 6 a 8. Rapaz, que mensagem que existe dentro de Miqueias 6, 6 e 8? Eu vou ler. Lá ele fala assim, olha, com quem me apresentai ao Senhor e me inclinai ante Deus do exército?
Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Aí ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente contra Deus. Que coisa! Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim: não, eu preciso levar, olha, a minha vida cristã tem que, olha, tem que estar dentro da regra, isso daqui eu tenho que fazer, olha. Não, eu não estou dizendo que isso deve fazer, não estou dizendo. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você precisa ter misericórdia, você precisa andar humildemente com o teu Deus e praticar a justiça. 3 coisas. Aqui diz que as pessoas davam 10 mil litros de azeite, quantos bezerros, essa oferta. Lá no livro eu acho que no livro do começo de Daniel, de Isaías, Deus fala assim: eu estou farto dos seus holocaustos e não sei o que. Então sabe o que é? Religião teórica, teoria, conhecimento. Eu estou cheio, eu conheço. Era esse camarada aqui, era ele era doutor da lei, ele era intérprete da lei, ele sabia de tudo. Tanto é que eu cheguei e falei assim: eu vou testar esse camarada, eu já sei o que é, só que eu não quero. Tem um ponto da lição que fala assim: olha, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o que temos que fazer, a gente sabe de tudo, só que a gente não quer fazer. Sabe o que é isso? Falta do amor de Deus no coração do ser humano. É só isso. Falta o óleo, né? Eu volto a repetir: no início nós falamos o seguinte: tem muita gente que é ateu, que não conhece a Bíblia, que não conhece nada, e ele é um camarada que ajuda de tal maneira. Por que ele faz isso? Porque ele se sente bem. Você está me entendendo? Não é o motivo, aquilo que motiva, não é o amor de Deus, que é o amor que Jesus teve por mim, que morreu por mim antes mesmo de eu nascer lá na cruz do Calvário, apesar de ser. Você está me entendendo? Se isso motiva, isso está certo. Porque o amor de Deus, ele motiva a gente a fazer algo para aqueles que necessitam. Certo? É o único ponto que deve ser retratado. Então aqui ele traz Miqueias. Então Miqueias fala, aí o tempo ele falou: não, eu faço isso, porque isso, aquilo, outra coisa, eu conheço a lei. Mas espera aí, mas você praticou? Entendeu? Edmar, é interessante que Jesus não debateu. De maneira alguma. Ele explorou o conhecimento da pessoa. Ele respondeu pergunta fazendo pergunta. Fazendo pergunta é uma técnica muito importante para não ter discussão. Você pressiona a pessoa. Porque é óbvio, Jesus conheceu o coração da pessoa lá, sabia que ele queria fazer o teste. Porém, nós estamos em pé de igualdade também. Quando alguém vem aqui perguntar, você replica. Sempre assim. Acaba a discussão e a pessoa acaba abrindo a mente. Opa, aí é com ele. Olha só que interessante. Nós temos no mundo hoje mais de 35 mil religiões. Cada religião diz que é a correta, diz que é a certa, diz que ama a Deus, né? E todos os membros dessas religiões, eles falam: eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas olha só o que faz um verdadeiro cristão. Se realmente você é um cristão, se realmente você quer ser um do povo verdadeiro, do povo de Deus, se você quer ser um desses membros, olha só o que você tem que fazer para poder abrir a boca e falar: eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. Olha só, se amamos a Deus, leremos a sua palavra, oremos, observaremos seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o coração. Viu? Então, se você ama a Deus, você tem que ler, praticar, obedecer, entende? Observar os seus mandamentos. Não é só ler o mandamento, não, é observar, pôr em prática os seus mandamentos, né? De todo o coração, não é de fachada, não, é de todo o coração, entende? Há um livro na Bíblia que eu gosto muito, que é 1 João capítulo 5, capítulo 2, verso 4, que diz assim: aquele que diz eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
Então não adianta você estar dentro da igreja e falar, olha, eu sou de Deus, eu sou um cristão verdadeiro. Se você não guarda os mandamentos de Deus em todos os seus princípios, não usa, não se exerce do que a Bíblia ensina, não se acopia do que Deus ensina, do que Jesus ensina, você não pode abrir a boca e falar, eu sou do povo de Deus, eu sou um cristão, porque você é mentiroso. Entende? A Bíblia chama você de mentiroso. É a mesma coisa de eu estar aqui sentado falando para você dos mandamentos e não observar. É a mesma coisa de eu estar aqui sentado falando da Bíblia Sagrada e eu colocar em prática. Não estar numa luta constante em colocar em prática tudo aquilo que Jesus me ensina. O que adianta eu estar aqui todo sábado, sentado numa cadeira, lendo a lição da escola sabatina, falando da Bíblia para você, se eu não luto constantemente para colocar isso na minha vida, em prática? Eu estou sendo mentiroso. Você não sabe que eu estou mentindo, mas Deus sabe que eu estou mentindo. E aí? Aonde fica a vida eterna que Jesus prometeu nos dar? Interessante, irmão Jomar, que lá no livro de João, Romanos, aliás, Romanos no capítulo 1, 17, eu falo assim que o justo vai viver pela fé. Aí a gente pensa assim, então o pastor agora eu vou viver pela fé. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, me mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar as minhas obras pela fé. A fé é que leva a você a fazer as obras. Então se a pessoa vai assim, eu tenho fé, mas não tenho obras, é mentiroso. Ele não tem verdade. Ele não tem verdade. Eu tenho fé, tem gente que tem fé que expulsa o demônio. Peraí, mas aonde é que está as obras por essa fé? Porque quando às vezes ele precisa estender a mão ou precisa fazer algo, ele não faz. Entende aqui? Então quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, que o justo vai viver pela fé, o justo vai viver pela fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você, as obras dos justos, no final do tempo, vão ser muito lindas. A irmã White fala que no alto clamor, quando acontecer o alto clamor, a igreja vai estar verdadeira. Aí não vai ter necessitado, não vai ter pessoa, vai ser todo mundo igual. Vai estar todo mundo na mesma igualdade. Eu acredito que no alto clamor a igreja vai voltar à igreja dos apóstolos, a igreja apostólica. Está me entendendo? Aí sim, aí é a verdadeira fé. Porque muitos pensam assim, viver pela fé. Não, eu tenho fé, vou viver pela fé. Mas coloca um tapa no olho, certo? Não olha nem para cá, nem para lá, só olha para aqui, ó. Só. Não, eu tenho fé, eu vou. Mas, e a visão unilateral? E aqueles que estão aqueles que estão ficando pelos caminhos? A Bíblia fala do joio e do trigo. Não é? É muito fácil a gente perceber mesmo, pelas obras, como o Godimar disse. Talvez por isso que Jesus fez a pergunta para o mestre da lei, o doutor da lei, né? Por quê? Porque o doutor da lei conhecia, tinha prática teórica, mas ele não praticava a obra. E a obra com a prática, na verdade, ela é a realidade da fé que nós devemos mostrar que temos. Porque se nós não fazer a prática, como nós vamos mostrar a fé de Jesus que temos verdadeiramente? Né? Naquela época, o doutor lá ele falava isso, sim, conhecia bem, mas não praticava. Isso que Cristo colocou para ele. E o apóstolo Paulo escreveu que a fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Né? É por isso que a parábola do samaritano foi colocada, é palavra, né? Isso. Foi colocada. E nela foi inserido 2 religiosos, além do terceiro, que é o intérprete da lei. Deixou bem claro que se não praticar de nada adianta conhecimento. Verdade. É prático, Aí é interessante que a lição ela termina falando que a história do bom samaritano ela continua hoje também atual. Então, os samaritanos atuais. Verdade. Entendeu? Então, os samaritanos. Então, eu acredito assim que a igreja precisa ser despertada nessa área, sabia? Eu acho que a gente precisa trabalhar assim com os nossos alunos para que eles possam entender isso aqui, inserir dentro dessa parábola, né? Se colocar aqui como aquele que estava necessitado, se colocar como doutor da lei, se colocar como levita, se colocar como sacerdote e como samaritano também. Dentro dessa parábola, aonde eu me enquadro aqui? Qual desses
personagem é da minha vida. Entendeu? Eu mais a Flor, foi sábado, ontem a gente estava pesquisando, eu peguei o dicionário bíblico e fui ver a questão do samaritano, que exerceu o que nós cristãos deveríamos fazer, que levitas e sacerdotes deveriam fazer. E aí nós vimos uma mistura danada, que o samaritano, ele pertencia, ele estava em Samaria, que era uma cidade totalmente pagã. E aí fomos pesquisar a raiz desse samaritano. Ele fazia parte das 10 tribos que foram separadas. E ali era uma cidade muito, muito, muito idólatra. Porém, ele se apegava na palavra de Deus. O Deus Dagon deles, lá no Monte Gibeon, era apenas um passatempo, porém ele buscava era Deus. A vida dele, mas tanta história que, se você juntar tudo, entra tudo no contexto, uma prova de que Jesus sabia tudo mesmo, conhecia os detalhes. Não temos dúvida. Temos dúvida nenhuma. A última lição é a história atual do bom samaritano. Como você, aí a pergunta é, como você resumiria o que Jesus quis demonstrar ali naquele momento da história do bom samaritano? Quem é o próximo? O próximo é aquele que ajuda o sofredor, que o irmão Edmar estava falando, né? O próximo começa comigo. É porque aí entra a questão, né? Porque quando eu ajudo alguém que está necessitando, na verdade é aquela pessoa que está sendo O ajudada. maior beneficiado é a gente. É a gente que é o maior beneficiário. É porque eu sei que todos aqui já fizeram algo por outras pessoas e a gente se sente maravilhado quando a gente realiza alguma coisa sobre as pessoas. Eu sou questionado de vez em quando, que nem o irmão de Matar estava falando agora, de vez em quando eu sou questionado, me chamam de bobo, me chamam de besta, né? Mas isso, e na verdade, essa bondade que você procura desenvolver, ela não sai de você não. Porque o meu coração, o seu coração, ele é enganoso e ele só tende no mal. O nosso coração, ele não tende para fazer o bem. Entendeu? Então essa bênção é Deus que dá para você. Esse desejo de ajudar. Aí lembra a oferta da viúva pobre, né? A comparação lá, que um chega, que até sai nos holofotes, né? Filma ele colocando a moeda, a oferta no cofre, e a mulher se escondendo, se esquivando de tudo, né? E fazendo a parte dela. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino do céu, busca Deus, as coisas fluem normalmente. Você não vai fazer porque tem um galardão a ganhar, tem um céu a ganhar. Você não vai fazer. Você vai fazer naturalmente. Sente compaixão da pessoa e faz naturalmente. E nem quer holofote também. Olha só pra você ver, um dia desse eu estava em casa, um dia não, tem mais de ano isso. Eu estava em casa, minha esposa tinha saído com o negócio da igreja dela, eu tinha levado as meninas, eu estava sozinho em casa. E passou uma moça lá com a sacola pedindo ajuda, né? A moça não, um homem, com uma sacola pedindo ajuda para o negócio de dependente químico, para onde ele morava lá para onde ele estava morando. Aí eu falei para ele, eu vi que nós não tinha feito feira ainda, né? Não tinha feito compra ainda. E aí eu falei para ele, não tenho nada, não tenho nada. Na hora que ele foi virando, veio na minha mente, falou, vai lá na dispensa, tem 2 feijão lá. Eu fui, abri, quando eu abri aí tinha um óleo, tinha um cuscuz e tinha 2 pacotes de feijão. Eu falei, se tem 2 então, né? Aí eu peguei um feijão e dei para ele. Mas na minha mente na hora foi, não tenho. Eu não tenho, né? Então ali estava eu não tenho, mas eu tinha. Você me fez lembrar do negócio. Quando eu estava em Brasília,
né? O irmão estava comigo. A gente estava parado assim na lei, ele veio um camarada lá, pedindo. Ele passou pelo caminho e falou assim, poxa, mas será que ninguém tem R$1 para me dar? Eu falei, eu tenho, eu tenho R$1 para lhe dar, toma, e dei R$1 para ele. Aí todo mundo que perguntou, ele falou assim, eu não tenho. Eu vi uma coisa interessante outro dia, um camarada aqui também, ele chegou no restaurante, o camarada estava sentado, comendo. Aí ele pegou, chegou do lado e falou assim, amigo, só um minutinho, o camarada assim, pode dizer, o cara comendo. Eu falei assim, você podia me dar R$1 aí para mim ter uma marmita? O cara falou assim, não tenho não. E continuou comendo. Ele falou, você não tem R$1? Eu falei, não tenho. Ele falou, nossa, mas que lástima. Ô garçom, vem aqui. Aí tirou a carteira do bolso, tirou o cartão e falou, eu vou pagar o almoço desse camarada aqui. Aí o camarada parou e eu falei assim, mas por que você vai pagar o almoço? Você não tem R$1? Então se você não tem R$1, você não vai ter para pagar. Eu vou pagar. Enfiou a coisa lá, pagou a comida do camarada e foi embora. O cara ficou pensando. Que lição, hein? Que lição. Rapaz, são pequenas coisas que a gente vê que isso faz a gente pensar. Pensar na vida. Isso faz a gente pensar. Porque quantas vezes alguém chega e você fala, eu não tenho. Entendeu? Você tem, você pode estender a mão. Você pode estender. Talvez é um incômodo, né? Talvez um incômodo que falar não já se livra logo, né? É melhor você descartar logo. Verdade. Do que ajudar. Eu ajudei as crianças lá paradas antes, lavando. Ontem eu estava parado aqui, tinha um menininho, coitado. Ele foi no camarada da frente assim, foi para lavar o vidro do camarada, não. E o menininho saiu assim, todo tristezinho, né? Aí ele pegou, veio, chegou perto do carro assim, eu falei, irmão, eu vou ajudar esse camarada. Peguei um dinheiro e dei para ele, falei, toma, divide com seu irmão. O camarada que estava na frente, eu acho que ele viu, desceu o vidro e deu um dinheiro para ele também. Eu falei, olha, o que custa você incentivar a criança? Pode lavar meu vidro, meu filho, pode lavar, lava. Olha, eu tenho 20 centavos. Se você der 20 centavos para ele lavar seu vidro, ele sai mais motivado para fazer o próximo. Então hoje é mais fácil você rebaixar a pessoa, hoje é mais fácil você desmotivar do que você motivar. E você motiva com tão pouca coisa. Entendeu? Você motiva. O maior exemplo de ajudar o próximo que nós temos foi Jesus que fez. Exato. Se a gente olhar o que Jesus fez lá com aquele povo que estava reunido ali ao redor dele, todo mundo com fome, o discípulo chega perto dele e fala, Jesus, nós estamos com fome, esse gente, como é que nós vamos alimentar esse povo? Olha só, era Jesus e mais 12 discípulos e mais um menino. Então o discípulo chega e fala, encontramos esse menino aqui, ele tem 5 pães. E a Bíblia fala que era aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 sem contar mulheres e crianças. O que Jesus poderia ter feito? Jesus poderia ter juntado com os 12, que era só 5 peixes e 2 pães, e o menino, né? Ali os 13 só eles comiam. Não, então tá bom, vamos sentar aqui, vamos comer aqui, né? Deixa os outros aí, se não for. Não, o que Jesus fez? Dividiu um pouco Compartilhou o que tinha. Com todos. Compartilhou o que tinha, essa é a verdade. É o que tinha. Não tem negócio de dizer, eu não tenho. Você tem, Deus te dá todo dia. E o que Ele dá não é só para você. Se Ele dá para você é porque Ele sabe que você tem um coração e a disposição para ajudar outras pessoas. Porque a promessa de Deus para mim e para você, amigo, não é te dar riqueza, te dar multidão de coisas, é te dar o que você necessita. Se Ele te dá além do que você necessita, você pode ter certeza, é para você ajudar outras pessoas. Porque a promessa dele é te dar o que você necessita. Se passar disso, pode ter certeza no seu coração, é para você fazer algo de bom para outras pessoas. Porque se ele desse para outra pessoa, vamos supor, para um mendigo, ele não ia saber administrar, ele ia jogar fora. E quando Deus coloca na tua mão, é porque você tem capacidade de administrar, é porque você tem capacidade de levar as coisas a sério, entende? Então você vai saber administrar aquele dinheiro e ajudar tanto uma pessoa quanto mais pessoas ainda. O problema é que você tem que colocar à disposição de ajudar, tá? Verdade. E outra, a gente precisa notar o seguinte, que aquilo que Deus ele entrega para a gente, nas mãos da gente, é para você compartilhar com outras pessoas. Você sabe qual que é. Essa semana eu vi uma reportagem interessante. Mostrou uma jovem, uma menina acho que de 26 anos, ela rodou o mundo inteiro de bicicleta. E a repórter perguntou para ela assim, interessante que a gente não precisa de muita coisa para viver. Ela falou, não, você só precisa de 2 bolsas e uma bicicleta.
4 anos que ela gastou para viver, para rodar o mundo, 4 anos. Aí a repórter perguntou para ele, o que você tinha? Ela falou assim, olha, eu tinha uma bolsa com a minha roupa, eu tinha outra bolsa que eu levava o alimento e a bicicleta para mim andar. Ela falou assim, 4 anos? Ela falou, 4 anos. Eu falei, então não precisa de muita coisa para mim. Ela falou, não há necessidade, não precisa. E a gente só acumula. Verdade. Bom, obrigado pessoal por mais essa oportunidade que você nos deu de entrar dentro da sua casa, né? De falar um pouquinho da palavra do Senhor para você. Aqui não só vocês aprendem, mas todos nós aqui aprendemos, porque nós estamos aqui na condição de professor de classe bíblica, mas nós sabemos que o nosso maior professor é o Espírito Santo, né? O intuito aqui é trazer você à Bíblia, fazer com que você venha ter no seu coração um sentimento de a necessidade de estudar essa palavra, a necessidade de praticar o que Jesus ensina. Porque não adianta nada nós estar nessa caminhada se nós vamos começar a praticar o que Jesus ensina, não é mesmo? Não tem. Então a gente agradece você por essa oportunidade. E para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu pedi o irmão Edmar para orar para a gente. Em nome do Pai, agradecendo ao Senhor pela lição maravilhosa que nós estamos nessa semana. Mas se ela não fizer parte da nossa vida e a gente não colocar em prática, vamos ser igual aquele intérprete da lei que quis testar o Senhor. Então, assim, abre o nosso coração, amolece o nosso coração, para que essa mensagem ela possa então nos ajudar e nos motivar para que nós possamos ser o próximo daqueles que necessitam. Amém. Abençoe cada unidade reunida dessa manhã, cada professor, para que nós possamos inculcar na mente dos nossos alunos que essa mensagem é importante para os dias em que nós estamos vivendo. Nos leve para os céus, nós pedimos por Jesus. Amém.